Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A Pro tá gravando aqui essa aula para corrigir a avaliação parcial de ciências que vocês fizeram na semana passada, tá bom? Então foram 5 questões, uma discursiva, 4 objetivas, onde vocês tinham que escolher uma opção correta nas objetivas, e aí eu vou corrigir todas agora com vocês, tá bom? Em relação à primeira questão, foi uma questão discursiva que eu coloco uma animação do movimento da Lua, né? Dois movimentos da Lua. Então, vocês sabem, a gente viu em sala de aula que a Lua apresenta mais de um tipo de movimento, na verdade, 3 movimentos. Então, eu pedia que vocês citassem esses movimentos e diferenciassem eles, tá bom? Então, ó, a Lua é um satélite natural da Terra, que ela não está estática no sistema solar, ela apresenta movimentos. A imagem abaixo representa os 3 movimentos da Lua. Cite os nomes desses movimentos e explique a diferença entre eles. Então, vocês deveriam falar que a Lua apresenta movimento de rotação, revolução e translação. No que consiste cada um desses movimentos? O movimento de rotação é o movimento que a Lua faz, ó, ao redor do seu próprio eixo. O movimento de revolução que a Lua faz ao redor do planeta Terra. E o movimento de translação é o movimento que a Lua faz acompanhando o planeta Terra em relação ao Sol. Então, é a órbita da Lua junto com a Terra em relação ao Sol. Então, são esses os 3 movimentos, e a definição desses 3 movimentos, vocês conseguiriam diferenciar os 3 movimentos. Então, teve gente que só citou, não diferenciou, né? Não explicou cada um deles, e por isso não recebeu a pontuação completa, tá bom? A segunda questão fala o seguinte: é um poema, que eu já coloquei, inclusive, até a resposta aqui correta. É um poema que fala da posição dos 3 astros, Sol, Lua e Terra, que permite, de uma certa maneira, as fases da Lua, tá bom? Então, que caracteriza 2 fases da Lua. Eu peço que vocês analisem o poema e que indique quais, né, dessas fases faz referência aos últimos 2 versos do poema, respectivamente. Então, gente, respectivamente, eu quero na ordem, aos 2 últimos, ó, o segundo e o terceiro, esses 2 últimos aqui, ó, respectivamente. Quando a gente analisa, né, o segundo verso, que fala assim: ora, a lua está entre o sol e a terra. Quando a lua está entre o sol e a terra, a face iluminada da lua está voltada para o sol. A face escura da lua está voltada para a terra. Então, nós que estamos no planeta Terra, a gente não vê a lua. E isso é uma característica da lua nova, tá? Ou seja, a face escura, né, a face sombreada da lua está voltada para a Terra. E é por isso que algumas vezes, né, durante o mês, a gente olha para o céu e a gente não consegue ver a lua. Por quê? Porque a face escura da lua está voltada para a Terra. Então a face não está iluminada. Essa essa fase da lua, desculpa, caracteriza a lua nova, quando a lua está entre o sol e a terra. Quando a terra é que está entre o sol e a lua, toda a lua, vamos dizer assim, a lua está, né, atrás da terra, vamos dizer assim, toda a face iluminada da lua, iluminada pelo sol, está voltada para a Terra. E é por isso que nós aqui no planeta Terra conseguimos ver toda a lua, ou seja, toda a face iluminada da lua, tá? E isso caracteriza qual fase da lua? A lua cheia. Então, a resposta correta, já que pede os 2 últimos versos, né? Refere-se respectivamente as quais fases da lua, seria a lua nova e a lua cheia, porque o segundo verso aqui, ó, faz referência à lua nova e o terceiro verso faz referência à lua cheia. Tá bom, galera? Em relação à terceira questão, eu falo o seguinte, que uma vez que os movimentos da Lua são contínuos, então a Lua está se movimentando o tempo todo ali, né? Nos seus 3 movimentos. As mudanças das suas fases, elas também são contínuas, né? As mudanças, elas acontecem progressivamente, vão acontecendo. Então, é lógico que a gente sabe que existem 4 fases importantes da Lua, mas para chegar nessas fases, ocorre uma progressão, tá? Uma construção, uma desconstrução, uma construção, uma desconstrução dessas fases. É uma progressão, as mudanças, elas são contínuas, tá? E essas mudanças contínuas podem ocorrer até 29 fases lunares.
ok? Então, a gente não consegue ver a lua nova, a gente consegue ver a lua crescendo até chegar na lua crescente, a lua vai crescendo mais ainda, a gente consegue ver a lua cheia, a parte escura, obscura da lua vai sendo voltada para a Terra, então a lua vai minguando até chegar na fase minguante, vai diminuindo cada vez mais a luminosidade do Sol em relação à lua, o que fica visível para o planeta Terra, até voltar a ser a lua nova novamente. Então, uma progressão, tá bom? São fases, tá? A gente vê a continuidade dessas fases. Em relação a essas imagens abaixo que realmente que representa essa continuidade, né, das fases da Lua, eu peço que vocês indiquem a alternativa correta. Né? Então, no primeiro dia, a imagem da Lua representa a Lua cheia. Então, nesse primeiro dia aqui, ó, a face obscura da Lua está voltada para a Terra, indica a Lua nova. Na segunda alternativa, que é a B, fala, a partir do segundo dia, é possível perceber o crescimento da iluminação da face da Lua voltada para a Terra. Ó, essa é a alternativa correta. A partir do segundo dia, o que vai acontecendo? A Lua vai crescendo, tá? O que quer dizer a Lua crescendo? É que a face iluminada da Lua, ou seja, a face que está recebendo incidência solar, ela começa a se voltar para o planeta Terra. E é por isso que a gente começa a ver, ó, um crescimento da Lua, um crescimento da face da Lua, porque essa face iluminada pelo Sol, né? Essa face iluminada da Lua pelo Sol está se voltando para o planeta Terra. Então, essa alternativa era correta. No 15º dia, ocorre a Lua nova, porque a face da Lua voltada para a Terra recebe luminosidade. Não, seria a fase o quê? Cheia, que seria a face da Lua que recebe luminosidade do Sol, e por isso a gente consegue ver essa face completa da Lua durante a Lua cheia. Ó, seria aqui essa fase aqui, ó, Lua cheia, tá bom? Alternativa D, após a fase de lua cheia, 15º dia, a face da lua voltada para a Terra fica ainda mais visível. Não, a face da lua voltada para a Terra, ela começa a ficar sombreada, tá bom? Ou seja, ela começa a diminuir sua luminosidade, a incidência solar diminui sobre essa face voltada para a Terra, e a gente vê o quê? A Lua minguando, ou seja, a Lua escurecendo. Por quê? Porque a face voltada para a Lua, a face da Lua voltada para a Terra, ela tá ficando o quê? Sombreada, tá bom? E aí a gente começa a ver uma diminuição dela, saindo da Lua cheia, entrando para a minguante. A alternativa E fala que todas as alternativas estão incorretas, o que não é verdadeiro, porque a alternativa B está correta sim, tá bom? Então, vocês deveriam marcar essa alternativa B. A quarta questão, coloquei uma animaçãozinha também, mostrando esse movimento de revolução que a Lua faz ao redor do planeta Terra, e dizendo que a Lua orbita a Terra em uma trajetória elíptica, tá bom? Então, não é uma trajetória circular. Então, dependendo do momento que a Lua percorre o planeta Terra, ela vai ter uma maior aproximação com o planeta Terra, né? Um maior distanciamento com o planeta Terra, tá bom? Mas lembrando que essa órbita, ela não é regular, tá? Ela não é regular, então não é sempre que a Lua vai chegar nesse ponto mais próximo do planeta Terra, chamado de perigeu, e nesse ponto mais distante do planeta Terra, chamado de apogeu. Beleza? Então, durante esse percurso, a Lua se afasta até um ponto mais distante da Terra e se aproxima até um ponto mais próximo do planeta Terra. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa correta. Na alternativa A, fala o seguinte, que o fenômeno da superlua só ocorre quando coincide de a lua cheia estar no perigeu. Essa é a alternativa correta, tá bom? Então, perigeu é justamente essa menor distância, esse ponto de menor distância entre a Lua e o planeta Terra, tá? Então, quando tem Sol, Terra e Lua, e a Lua se encontra, inclusive no perigeu, ou seja, Lua cheia no perigeu,
A gente tem o quê? Um fenômeno chamado de superlua, porque a Lua vai estar maior, a gente vai conseguir ver a Lua de um tamanho maior, por quê? Porque a proximidade da Lua com o planeta Terra, ela vai estar maior. Então, a distância entre a Lua e o planeta Terra vai ser menor. Então, a Lua e o planeta Terra vão estar mais próximos e a gente tem a impressão que a Lua está maior, justamente por essa maior aproximação da Lua com o planeta Terra, quando a Lua chega nessa distância aqui, ó, do perigeu, tá? Percebam que a distância do perigeu, quando a Lua chega no perigeu, ó, é uma distância curta, né? Relativamente curta em relação à Lua e à Terra, quando comparada com o apogeu, tá bom? Então, esse fenômeno da superlua acontece quando a Lua chega no perigeu e coincide com o quê? Com a lua cheia, tá? Ocorre lua cheia no perigeu. B. O fenômeno da microlua é visualizada quando a lua cheia está na órbita do perigeu. Não, quando a lua cheia está na órbita do apogeu, ó, que é a maior distância da Lua em relação à Terra, então a gente tem a impressão que a Lua está menor. É uma lua cheia? É, porque a gente consegue ver toda a face iluminada da Lua. Mas como a Lua está a uma distância maior da Terra, certo? Como de costume, a gente tem a impressão que a Lua está um pouco menor, e é o que caracteriza esse fenômeno da microlua. C. A superlua acontece na fase de lua cheia todo mês. A superlua só vai acontecer na fase de lua cheia. Fase de lua cheia. Beleza. Agora, todo mês, não. Como eu falei, a órbita ela é irregular. Então, não é todo mês que a Lua vai passar pelo apogeu e perigeu em relação ao planeta Terra, tá? D. A Lua todo mês orbita pelo apogeu e perigeu. Não, já falei isso. O apogeu e perigeu podem ser alcançados pela Lua quando esta realiza seu movimento de, deixa eu ver qual é a continuação dessa alternativa, pelo movimento de rotação, não. Quando ela só vai passar pelo apogeu e perigeu durante, né, o seu movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor do planeta Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Lua faz ao redor do seu próprio eixo, tá bom? Então, não se confundir com isso, por isso a alternativa correta é a A. Quinta e última questão, eu dei um texto para que vocês complementassem de maneira correta as lacunas, tá? Em branco. Então, para que o texto abaixo fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas, respectivamente, por, ó, respectivamente. Então, vocês precisam prestar atenção, quando fala respectivamente, tem que estar na ordem correta, tá bom? Então, é uma questão da PUC de Minas Gerais, que fala o seguinte: ao dividir a esfera terrestre, ou seja, o planeta Terra, né, que tem 360 graus, é uma esfera. Ao dividir pelas 24 horas que a gente tem por conta do movimento de rotação, que é a duração do movimento de rotação, 24 horas, um dia, ó, então aqui a gente já complementaria com rotação, o resultado é 15 graus. Então, se a gente traçar linhas imaginárias, né, do Polo Norte ao Polo Sul, para dividir partes iguais do planeta Terra, a cada 15 graus a gente traçaria uma linha, certo? Para dividir partes iguais do planeta Terra. Então, a cada 15 graus que a Terra gira, passa uma hora. Então, entre essas linhas, a gente teria um intervalo de uma hora, tá bom? Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário, ok? Então, vocês veem muito fuso horário em geografia, então eu expliquei na sala de aula que, ó, esses fuso horários entre os meridianos, tá? É o que caracteriza uma hora que se passa, tá bom? Então, levando em consideração, ó, o meridiano lá de Greenwich, para direita, aumenta-se, acrescenta-se uma hora. Para a esquerda, diminui uma hora. Entre essas linhas imaginárias, né? Entre esses meridianos, tem o que? Os fusos horários, né? Que é justamente essa mudança de horário, ou acrescentando hora ou diminuindo hora. Uma hora, tá bom? Então, ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação da Terra, tá bom? Movimento de translação, que seria uma das alternativas aqui, é 365 dias, ó, em relação
ao Sol, tá? Então, 24 horas é a duração do movimento de rotação do planeta Terra. O resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, ó, a cada 15 graus que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, passa-se uma hora, tá bom? Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário, tá bom? Então, a alternativa correta seria essa alternativa D, que vocês deveriam marcar. Meu povo, era isso que eu queria falar com vocês. Assistam, né? Depois que vocês assistirem com calma, com atenção, concentrados. Se ainda tiverem alguma dúvida, fala comigo na nossa aula online para eu tirar a dúvida ou fazer algum possível esclarecimento com vocês, tá bom? Ó, um grande beijo e até a nossa próxima aula online. Viu, meu povo? Tchauzinho.